Bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo evento da Semana do Professor Valorizado 4K2. Eu sou o professor Alexandre Moraes e hoje conversarei com a professora Kelly. Deixa eu fixar aqui o tema do dia. Fixando o tema do bate-papo nosso de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hello, Gabi! Professora Ana Paula Alves, de Matemática, professora Ana Alves Ferreira, professor Lucas Grion, meu convidado de quinta-feira aqui conosco, professora Pradriana Araújo. Gente, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em mais um evento dessa semana, especialíssima Semana do Professor Valorizado 4K2. Começamos ontem com chave de ouro, com a primeira aula da semana, muito elogiado, os professores gostaram demais, assim, fiquei muito feliz. E se você não se inscreveu ainda na Semana do Professor Valorizado 4K2, ainda dá tempo. É só ir no link da bio do meu Instagram, @professor Alexandre Moraes, esse Instagram aqui, e tocar na primeira opção. E aí você vai se inscrever na semana e vai ter os links de tudo que for disponibilizado para vocês. Então, só revisando aqui, enquanto a professora Kelly acabou de chegar, seja bem-vinda, professora. Professora Kelly, a convidada de hoje. Uma revisãozinha rápida, gente. Ontem postamos a primeira aula, um link da primeira aula da Semana do Professor Valorizado 4K2. Hoje, live com a professora Kelly. Amanhã postaremos o link da segunda aula da semana. Quinta, professor Lucas Grion, que está aqui conosco hoje, conversará comigo também às 8 da noite. E sexta, às 8 da manhã, postaremos o link da terceira aula. Então, resumindo, amanhã, link às 8 horas da manhã para quem está inscrito. Se você está em algum dos grupos algum dos grupos do WhatsApp, ou no nosso canal do Telegram, ou se inscreveu por e-mail, você vai receber o link amanhã às 8 da manhã. Quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Instagram, bate-papo com o professor Lucas Grion. E na sexta-feira, às 8 da manhã, terceira aula vai ser disponibilizada às 8 da manhã. Gente, uma satisfação muito grande. Fiquem à vontade para perguntarem o que desejarem. Conta aqui um pouquinho, se você assistiu a aula de ontem, conta aqui para mim o que você achou da aula, se você gostou, se você não gostou, quais foram os pontos positivos, quais foram as sacadas que você teve ontem na aula, se valeu a pena começar a participar dessa semana feita com muito carinho, com muita dedicação para você, professor ou professora. Bora começar, gente? Dando um tempinho aqui para que todos cheguem. Professor Gabriel, aqui conosco. Teacher Vani, professor Vanilson conosco. Professor que já faz hoje múltiplos 4K2. Professora Cris, saudando todos aqui. Acenando para a professora Kelly, procurando ela aqui. Professora, manda um convite aqui para eu te achar. Já te achei, professora. Convido a bater um papo aqui sobre por que ela pediu exoneração de uma matrícula para se dedicar às aulas particulares, gente. O que fez a professora Kelly resolver se dedicar mais às aulas particulares e pedir exoneração? Que ato de coragem! Seja bem-vinda, professora Kelly Nogueira. Satisfação imensa, professora. Boas noites. Boas noites, professora. Satisfação. Já assistiu a primeira aula da semana, professora? Sim, senhor. Gostou ou não gostou, professora? O senhor não me passa muita confiança. Tinha uma professora especial lá, uma professora de matemática, que deu lá uma declaração. Quem é essa professora? Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Professora, seja muito bem-vinda. Muitos professores eu agradeço muito, professor, por estar aqui de novo. Um prazer, é sempre meu, gente. Toda semana de promoção eu tenho que chamar a professora Kelly, porque vocês vão conhecer. É muito divertida, é muito espontânea, é um bate-papo super legal. A professora muito engajada no projeto 4K2, assim, muita felicidade ter a professora sempre conosco aqui, né, nesse time forte de professores, como eu digo, na família 4K2, né? Professora, é uma família mesmo, é uma família.
Quem é a professora Kelly Nogueira, para quem não a conhece ainda? É difícil alguém não te conhecer, mas para quem não a conhece, quem é a professora Kelly Nogueira? Eu sou a professora Kelly, eu sou professora de matemática, faço parte da família 4K2, com muito orgulho e muita alegria. Ah, sou daqui do Rio Grande do Sul, moro na Praia do Cassino, na maior praia do mundo em extensão. Maior praia Sou do mundo em conterrânea aqui do extensão, gente. professor, sou conterrânea do outro gaúcho também, professor Vanilson aí, só que eu tô mais pobrezinha do que ele, né? Inclusive, eu até pensei, eu digo, eu não vou entrar enquanto o professor Vanilson estiver aqui. Vou esperar ele sair, que é muita humilhação, né? O Professor, professor Vanilson já estourou os 4K2. Ele está nos 200K2, professor insuportavelmente Vanilson é uma máquina de fazer 4K2. Eu não sei como é que ele consegue tanto, gente. Toda hora ele manda para insuportável. mim, professor, mais um aluno, professor, mais um aluno. Eu falo, professor Vanilson, qual é a mágica? Pô, ele aprendeu muito bem, né, professor? Aprendeu até demais, né? Não Muito sei qual é a bom, mágica dele. Não muito sei. bom, Mas muito aí eu ia bom. até conversar, mas eu digo, tá, vou dar uma colher de chá, então eu vou entrar enquanto ele estiver na live. Mas eu sou daqui do Rio Grande do Sul, sou professora, olha, 200 ainda não, botei. Tá chegando, Mas tá vai chegar lá, né, chegando. professor? Vai chegar lá. Trabalho, por enquanto, numa matrícula de 20 horas no estado, tinha 40, agora 20, e estou aqui colocando em prática, né, todos os dias, tentando colocar cada vez mais em prática os ensinamentos do 4K2. Muito bom, muito bom. Professora, conta pra gente como é que era a sua. É uma curiosidade que muitos professores têm, né? Ah, esses professores aí, que são da família 4K2, que já fazem 4K2, que estão beirando os 4K2, como é que era a relação deles com as aulas particulares antes de conhecerem o 4K2, de conhecer o projeto? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, professora, como é que era a relação da professora Kelly com as aulas particulares antes de aparecer na frente dela o projeto 4K2? Na verdade, as aulas particulares nem existiam para mim, né? Eu tive experiência com aula particular na época da faculdade e logo após eu terminar a faculdade eu dava aula particular, mas era de uma forma muito desorganizada em relação ao que é hoje, né, professor? Porque eu não tinha, assim, era uma forma de eu ganhar dinheiro, sabe? Eu tinha 21 anos quando me formei, né? E não precisava, né? Tinha o privilégio de não precisar ajudar em casa. Então eu usava, era aquela coisa assim, eu tinha bastante aluno, né? Principalmente em final de ano, porque eu não tinha toda essa orientação que eu tenho hoje, né? Com o 4K2 de fidelização, né? De fazer de organizar para que eu tenha um acompanhamento do crescimento do meu aluno. Alguns eu acompanhava, outros não, mas não era porque eu tivesse essa organização do meu negócio. Na verdade, era só uma forma de eu ganhar o dinheiro e comprar meus luxos, né? Pagar meus luxos. E era uma forma até muito insegura, assim, eu não era organizado, sabe? Então eu acabei, e depois eu passei pro concurso do Estado, né? Assim que eu me formei, e eu tinha 40 horas no Estado. E aí como eu já tinha minha garantia, estável, aquela coisa toda, embora ganhasse menos do que eu mereço, né? Do que os professores merecem, muito menos do que os professores merecem, mas aquilo ali para mim estava bom, entende? E eu fui me acomodando. Então eu parei de dar aula particular justamente porque não dava tempo, senão eu não ia viver. Eu ia trabalhar todas as 40 horas no estado, né? Chegava cansada em casa, mesmo antes, quando eu era jovem, né? Não que eu seja velha agora, mas com o tempo a gente vai, né, querendo mais uma tranquilidade, né, professor? Mas mesmo Uhum, com o agito, eu tinha que ter tempo para me divertir, eu tinha que ter tempo para conversar com os meus pais, né? Que eu morava com eles, até me casar, eu morei com eles, né? Então eu acabei, não, eu não vou mais dar aula particular porque não dá tempo, uhum, né? E uhum. parei. E acabei me acomodando e ficando sem dar aula particular até o ano de 2020. Porque eu não encontrava, não enxergava como um negócio.
Eu Uhum. enxergava como, vou tirar um bico ali, e como, aí não valeria a pena, né? Principalmente porque na região, que eu tinha uma visão muito pequena, né, das aulas particulares. No meu bairro aqui, as pessoas não mantinham, não tinham aquela, não se valorizavam, né? Agora parece que eu estou vendo e acho até que a minha propaganda na internet contribui para que os meus colegas também se valorizem um pouco mais, né? Mas na época eu tinha uma visão igual a deles, de que mais do que, na ocasião, mais do que R$ 30, 30 pila, como a gente chama aqui, difícil cobrar. As pessoas não pagam. Era essa a minha visão, antes de eu entrar para o 4K2, antes de eu ter o conhecimento que o 4K2 nos passou, que o senhor nos passou, né? Professora, eu acho que as histórias são muito parecidas, porque a minha história é parecida também. Eu comecei como um bico, os meus 18 anos eu comecei a dar aula, eu contei isso na primeira aula, né, da semana, para quem não assistiu. Eu comecei com 18 anos de idade, estava fazendo faculdade, queria um dinheirinho para o final de semana. Olha só como é que a gente, né? Eu queria um dinheirinho para o final de semana. E não entendia também. Não entendia. Os alunos que apareciam negociavam um preço lá qualquer, tinha uma vergonha e cobrava aquele preço, né? É engraçado porque por que nós, professores, a gente tem esse conceito com relação às nossas aulas particulares, né? É muito curioso, mas não é a história do professor Alexandre e da professora Kelly, é a história da grande maioria, né, que entende que o negócio verdadeiro é ter um emprego, uma carteira assinada e ministrar aulas dentro de uma sala de aula. Isso tem que ser feito com muito profissionalismo. O que eu questiono, isso eu não questiono, gente, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ser profissional. O que eu questiono é por que fora de sala de aula, por que quando a gente está ministrando, o que a gente mais sabe no mundo, que é ensinar, que é passar a nossa matéria, a nossa disciplina, o que a gente aprendeu durante anos, por que a gente trata dessa forma, né, professora? Por que 30 pila tá bom? 30 pila tá bom, por quê? Porque a concorrência cobra 30 pila, né? E o que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né, e eu me dediquei muito a isso e percebi, é que a gente não pode tratar qualquer negócio que a gente queira levar a sério com amadorismo. Porque o amadorismo provoca tentativa e erro. Tentativa e erro provoca desânimo. Desânimo provoca o quê? Vou parar, vou parar. Por quê? Vou desistir, desistência. Por quê? Porque eu não vou ficar gastando o meu precioso tempo com algo que não vai me dar futuro. Né, professora? Então, Exatamente. Não valia a pena. É esse paradigma, essa crença que o professor tem com algo que está nas mãos dele, assim, tá? Para você começar a dar aula, o professor que sabe ministrar aulas, né? Até mesmo o professor que está se formando, mas já tem o dom, já está acostumado a ministrar aulas, fez o estágio Tem a dele, veia. tem a veia, ele já tem preparo para isso, né? Só que a gente não dá valor, a gente não explora, né? E quando a gente entende que dá para fazer com profissionalismo, né? E que isso pode gerar excelentes frutos, acontece o que aconteceu comigo, que saí da Petrobras, pedi demissão, eu tinha empresa, vendi, para me dedicar às aulas particulares, e a professora Kelly está aí, começou dizendo que ainda ministra aula dentro de sala de aula. E já no início do ano passado pediu exoneração. Né? Por quê? Porque eu acho que é isso, né, professora? Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é o amadurecimento que a gente vai tendo, percebendo que tem profissionalismo e que aquilo ali vai gerar bons frutos e que é nosso, ninguém pode tirar e a gente cobra quanto a gente quiser. Né, professora? Fala um pouquinho sobre isso. Para mim foi um processo, assim, né, professor? Porque eu enxergava as aulas particulares, eu não queria, sabe? Porque como eu não tinha as estratégias, as técnicas necessárias para organizar como um negócio, eu acabava assim enxergando como uma coisa que ia me trazer desconforto. Eu chegava a dizer para o meu irmão, porque meu irmão é que fez toda essa transformação, né, na minha vida, e depois, né, por causa dele, eu lhe encontrei. Mas eu não tinha todas essas estratégias, eu não queria saber de aula particular, né? E aí, claro,
chegou 2020, com a gente tendo que trabalhar dentro de casa, eu amei, eu gosto muito de estar dentro de casa, né? Eu gosto Também. muito de estar em casa, do conforto, né, do lar. E comecei a dar umas aulas online para os meus alunos da escola, né? E comecei a fazer vídeos, né, porque era necessário para que eu chegasse até eles de alguma forma, né? E comecei a gostar daquilo. E o meu irmão sempre dizia, Queca, ele me chama de Queca, né? Não sabia falar Kellen, e aí diz a lenda que ele começou a me chamar de Queca. E é Queca até hoje, e eu chamo ele de Maninho até hoje. Muito Agora é um bom. homem com quase 40 anos. Manda um abraço pro Maninho. Um abração pro Maninho aí. Ele estava comigo até agora há pouco. Ele e a Rafa estavam aqui agora há pouco. Beijo pra A Rafa, gente beijo pra conversando Rafa. sobre crescimento. Uhum. E então, o meu irmão dizia, Queca, tu tem que dar aula particular, né? Tu tem que, se é disso que tu gosta. Ele fez todo um processo comigo para que eu reconhecesse o que eu realmente queria da minha vida profissional, né? E porque eu era feliz na sala de aula, mas não tanto. E porque tinha todo um cansaço, uma desvalorização do meu trabalho, eu não me sentia valorizada pelo meu trabalho, não só financeiramente, né? Mas eu não sentia que as pessoas valorizavam o meu serviço. E aí aconteceu de eu enxergar, né, uma propaganda sua mostrando, né, que haveria outras formas da gente ser feliz profissionalmente como professor, se sentir valorizado, se sentir procurado, mostrando que as pessoas precisam de nós, porque até então, na escola, o que me parecia é que era eu que precisava daqueles alunos. Porque é o que eles fazem, os pobrezinhos, não é culpa deles, coitadinho, né? Adoro os meus alunos, mas muitos nos passam a impressão de que eles estão ali nos fazendo um favor em nos escutar. Exatamente. Né? E é só que é o contrário. E eu experimentei esse gostinho, né? Depois que eu ouvi as suas... o senhor nos mostrou, né? Todas as técnicas de fazer como um negócio, tudo mais, né? Todas as estratégias que eu poderia utilizar para procurar o aluno que eu queria. Não um aluno qualquer, mas o aluno que precisava de mim, que precisava do meu serviço. E que iria me valorizar pelo meu trabalho. Não só financeiramente, que disso, obviamente, que é muito mais, né? Isso está fora de questão, é óbvio que é muito mais. Né? A não ser que eu não coloque direito as estratégias que o senhor nos ensina. Mas se colocar direitinho... Olha, o Gabriel, meu aluno querido, tá aí, linda, você, tu que é amado, skatista de primeira. Professora, para fazer errado é só deslembrando, né? A gente tem que deslembrar. É só deslembrando, exatamente. Exatamente. Mas esse gurizinho não é daqueles, o Gabriel, gurizinho não, que é um homem, né? Um rapaz. Mas o Gabriel não era daqueles que me fazia como se ele estivesse me fazendo um favor. É um excelente aluno. Uma rica de uma criatura, maravilhoso. Mas então, eu sentia falta disso, né, professor? Só que eu não enxergava que na aula particular eu ia ter. Eu não enxergava isso, sabe? E aí, com tudo que o senhor nos ensina, eu senti o gostinho de ser valorizado. Dos alunos dizerem, eu preciso do seu serviço, professora. Eu gosto da forma como a senhora ensina. Eu quero passar no Enem com a sua ajuda. E depois desse Enem, professor, né? Porque eu tive a primeira experiência, assim, né? De um ano inteiro dando aula e acompanhando, né? Um ano inteiro. Uhum. Que satisfação maravilhosa é ver as alunas dizendo, professora, muito obrigada. A senhora me valorizou, a senhora me fez crescer. Isso que não saiu o resultado ainda, né? Dia 11 de fevereiro, eu acho, né? Mas, sabe, e eu quis trabalhar com elas da forma que o senhor trabalha com a gente. Exato. Sabe, nos acompanhando, nos mostrando que a gente pode, acreditando no nosso serviço, acreditando na gente. Então, assim, para mim, todo o processo que o meu irmão fez comigo, de crescimento, me mostrando que eu tinha muito valor. E aí depois o senhor chegou acrescentando muito mais. Então, assim, ó,
É como disse o professor Vanilson aqui, é um anjo nas nossas vidas. A gente só Nem sei se eu profissionaliza, respondi a sua pergunta, desculpa. Me respondeu. emocionei. A gente se profissionaliza, a gente entende que tem profissionalismo. Essa ficha caiu para mim, demorou muito, né? Porque eu fui desenvolvendo. Não apareceu para mim assim um método mastigado, né? Eu fui desenvolvendo do meu jeito, com a minha experiência, fui testando, aprimorando, e, o mais interessante, assim, professora, é o óbvio que a gente não enxerga. É o que eu falo incansavelmente, fazendo uma analogia. Né? Eu não sei se eu já falei isso para você, professora, mas eu tenho falado bastante nas redes sociais. Um estudante, quando vai para uma faculdade e quer fazer medicina, o maior sonho dele qual é? É ter o consultório particular dele. Exatamente. Todo médico, você pode perguntar, todo médico que começa uma faculdade, qual é o seu sonho? Eu quero começar trabalhando em hospitais, quero dar minha contribuição, quero pegar experiência, mas eu quero o meu consultório particular. Porque o consultório. E a Rafa está aí, ela pode até confirmar. A Rafa está aí, porque a Rafa está fazendo medicina, né? Trocou de carreira e ela pode até confirmar. Esse é o sonho dos médicos. É o sonho dos médicos. Por que é o sonho dos médicos, professora? A Rafa pode até dar a declaração dela aí, o depoimento. Porque é algo que ninguém vai tirar deles. O médico, quando ele começa a ter a carteira de clientes dele, se ele é bom, ele ganha reputação, ele tem um futuro garantido. Ele pode falar assim, olha, eu vou parar, eu sei porque eu tenho amigos que são médicos, né? Que no início de carreira faziam plantão todo final de semana, eles pegavam tudo quanto era plantão porque eles precisavam de experiência e de dinheiro. Eles abriram seus consultórios particulares, acho que nenhum deles hoje faz plantão. Porque o plantão dá bom dinheiro, né? O que dá dinheiro para um médico? É plantão e consultório. Quando ele consegue encontrar o público certo dele, né? E o professor? O professor não. Ele se prepara para quê? Para ser empregado de uma escola, né? E se submeter às regras da escola. E ele tem Esse é o normal. Isso é o normal. O professor tem Esse é o normal. De ensinar. É o comum. É o comum. A terapeuta. Qual é o maior sonho de uma terapeuta, professora? De uma psicóloga? Ter o seu cantinho para atender os seus. Eu não sei se chama de consultório, será que chama de consultório? O consultório porque ela quer os seus pacientes, né? Ela quer os pacientes dela. E a gente não enxerga isso. Aí a ficha, para mim, caiu lá atrás. Eu falei, mas peraí, por que eu não posso? Por que eu não posso viver de aulas particulares? Viver mesmo, só fazer isso. Isso, para mim, professora Kelly, foi lá atrás. Só que eu também... Eu nunca pensei nisso, professor. Nunca pensei nisso. Nem imaginava que alguém vivesse só disso. Eu pensei, e que sustentasse a família bem sustentado. A gente sabe que tem professores que só fazem isso, mas que tem um negócio, eu nunca tinha visto. Lá atrás eu pensava nisso. Eu falei, mas por que não? Por que não isso? Só que eu também tinha as minhas crenças limitantes e eu não seguia. Né? Até que a ficha caiu para mim. Eu falei, peraí, se serve para mim, serve para professores também. E aí eu fiquei, professora, é um óbvio. É um óbvio que a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente trata com amadorismo. Né? A gente não torna, a gente não entende que aquilo ali pode ser uma profissão e uma única fonte de renda. É a mentalidade geral, professor. Ou uma renda complementar. É mentalidade. Começa... É a mentalidade dos professores. O professor, no geral, claro. O professor Venilson brincou aqui no início da live e falou assim, fazer o 4K2 é tão fácil. E eu digo, gente, que o mais fácil do 4K2 é fazer o 4K2. O mais fácil na preparação para o 4K2 é fazer o 4K2. O que é o mais difícil, então? O mais difícil é você entender que você merece, entender que você não tem que aceitar os alunos que te escolhem. Às vezes são alunos que pagam barato, são alunos que pagam muito abaixo do que você quer, são alunos desinteressados, aí são alunos que indicam alunos que são desinteressados. E não nos interessa. Aí você começa a construir uma carteira que você não gosta.
É como o médico. Imagina o médico construir, ter uma carteira de clientes, pacientes chatos. Ele Que vai não falar é comprometido, né, professor? que não é comprometido, E que né? muitas vezes ainda saem falando mal como se o trabalho da gente é que fosse o problema. Então, quando a Isso, gente esse tipo de amadurece, aluno não me interessa. é profissionalizar, professor. Professora, fala para mim sobre o seu preço. Como é que era o preço da sua hora lá atrás, antes do projeto, etc. E o que mudou nesse preço assim? Preço, eu digo, da aula particular. Depois a gente vai falar um pouquinho da relação preço dentro de você, que você ganha por hora dentro da sala de aula e com a aula particular, etc. Mas Sim. como é que houve o seu amadurecimento com relação a, peraí, estão cobrando os 30 as 30 pilas aqui no meu bairro, mas eu valho mais do que 30 pila. Como é que foi isso, professora? É porque não valia a pena para mim sair do colégio cansada e ainda enfrentar esse tipo de aluno que a gente estava falando, sabe? Aqueles alunos que vieram por obrigação para aula particular, sabe? Que a mãe incomodou porque o guri não gosta de estudar, essas coisas assim. Aí eu não tinha paciência para isso. Principalmente por 30 pila, 30. né? Aí não valia a pena. Iam ser poucos, né? Porque eu enxergava a aula particular como só para ter um dinheirinho a mais, né? E aí, então, eu imaginava, eu até falava pro meu irmão, eu digo, mas maninho, né? Chamando de maninho. Mas maninho, aqui, maninho, é 20, 30 reais, não vale a pena. E ele dizia para mim, Queca, não é assim. As pessoas, tu vai encontrar quem paga mais, mas sabe como é, né? Santo de casa não faz milagre. E aí eu pensava, ele dizia isso para mim, eu acreditava, né, professor, mas eu pensava, mas como é que eu vou achar essa gente? Que ele tá me dizendo que paga, né? Porque meu irmão tem uma visão muito mais ampla para tudo, sabe? Ele tem essa sua visão, assim, de empreendedor, de saber que, de se valorizar mesmo, né? E então ele dizia para mim, tem condições. E aí, quando vê, apareceu, né, a propaganda. Mas até então, até eu lhe enxergar, eu acreditava no que meu irmão estava me dizendo, mas eu não enxergava uma luz no fim do túnel. O que que eu ia fazer para encontrar essas pessoas, Como fazer, né, né? professora? Como fazer? O que o seu irmão falou para você? O que ficou claro? Exatamente. Mas como? Como cobrar mais Como? Todo o fila? processo. É, Exatamente. E, e ainda assim, professor, eu não acreditava tanto que as pessoas iam me querer. Eu não achava que as pessoas iam me querer. Eu ainda faltava acreditar em mim também, né? Porque isso, na verdade, as pessoas pensam, é por causa do meu bairro que cobra, eu tenho que cobrar. Também falta a gente acreditar na gente. muito, A muito. gente admitir que não acredita na gente mesmo. Porque isso também é falta de acreditar no meu trabalho, né? É procurar aluno pelo preço. Aluno que paga esse preço. Não, né? Aí, com as estratégias, com as técnicas, né, que o senhor mostra, para a gente vê que, não, peraí só um pouquinho. Eu faço um bom trabalho. Então, eu vou atrás do aluno que vai pagar o preço justo pelo meu bom trabalho, né? E foi isso que... E aí o senhor vai nos mostrando que nós temos valor. E que essa mentalidade de que o professor tem que trabalhar apenas por vocação, sim, tem que ter vocação. Porque senão vai ser um professor nada a ver. Aí tu não vai conseguir dinheiro, com certeza, né? Mas se tu tem a vocação, tu não tem que trabalhar como se fosse um professor voluntário. Não. Eu mereço receber não só aquele, que legal, como ela é boa trabalhando, mas também mereço receber financeiramente pelo bom trabalho que eu tenho. E muitos professores, e eu tinha essa mentalidade de que era isso aí mesmo, que o professor no Brasil é mal pago, e que eu tinha que me conformar, sabe? Ou ficar reclamando do governo, que tem que reclamar mesmo, né? Que o governo precisa melhorar muito nisso. Mas não é só ficar reclamando e ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Não. Eu tenho que ir atrás das pessoas que me valorizam. E eu fui atrás, mas com não só com a ajuda do meu irmão, mas daí o senhor apareceu numa propaganda mostrando que era possível, né? E eu fui conhecer melhor esse 4K2 e vi com provas por A mais B que é possível ser feliz trabalhando.
que o trabalho não precisa ser, ai, é segunda-feira. Não, não. Hoje, segunda-feira, é apenas mais um dia da semana. Eu muitas vezes noto que eu estou cansada do trabalho, porque o meu corpo começa a doer a cabeça, mas eu estou tão feliz ali, sabe? Querendo ver mais coisas para os meus alunos. E isso eu até tenho que me policiar, né, professor? Porque às vezes a gente não se cuida, né? Antes era aquela coisa, ah, não, cheguei do serviço, não quero mais ouvir falar em colégio. Não quero mais ouvir falar em aluno. Agora não, eu quero ouvir mais dos meus alunos, eu quero saber o que eles estão querendo, mas porque eu estou feliz dando aula. Eu me apaixonei pelas aulas particulares, Eu me sou apaixonei por apaixonado esse também. contato. Eu sou apaixonado. Mas foi o Senhor que nos passou essa paixão. Nos mostrou que é importante a gente se valorizar, porque se a gente não se valoriza, ninguém nos valorizará. Só que a gente Se não... eu me mostrar sem valor, quem é que vai pagar mais se eu não estou mostrando que realmente a minha aula é boa? Mas, Vão professor, pagar por quê mais? na sua carreira inteira, em que momento você teve ensinamentos de se valorizar? Entende? O médico não, o médico é médico, O o dentista médico, é dentista, o médico salva a o vida. engenheiro. Engenheiro, eu me formei, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado. O professor não. O professor não tem. O professor você tem obrigação de ensinar, infelizmente, né? O professor Vanilson colocou aqui rapidinho, gente. Essa semana Ai, fechei um segunda-feira ele contrato. não trabalha. Aqui, ó. Essa semana fechei um contrato com uma aluna de Minas Gerais e depois de conversar com os pais e com a aluna, falei o valor da aula, os pais me disseram, professor, nem vamos discutir o valor. Entende, gente, o que ele está falando? Né? Quando você sabe se portar, sabe negociar, sabe mostrar o quanto você vale, preço não é a moeda de troca, de contratação, não é o principal. Quando É você... porque assim, ó, professor, na verdade, desculpa lhe cortar, é que na verdade, o que a gente quer? O que o professor quer? Ele quer o aluno comprometido. E o aluno que é comprometido, ele coloca a educação e o aprendizado como prioridade, né? E se ele coloca o aprendizado como prioridade, ele não vai discutir o preço. Isso aí. Mas quem gera essa sensação de que o aprendizado e É resultado... importante a gente. Eu falei sobre isso na primeira aula ontem. Resultado. Resultados. Né? Se você tem um leque de resultados, quem vai questionar a sua competência? Né? Se a professora Kelly prepara alunos para o Enem, os alunos estão passando, né, dentro das expectativas, ou seja, ela está gerando resultado, se alguém questionar, o que a professora vai falar? Olha, eu tenho alguns alunos, você quer conversar com esses alunos? Você quer ver aqui as notas que eles tiraram? Então, e o resultado, e isso vai gerando reputação. Né? Por que hoje eu consigo essa tranquilidade de viver de aulas? Porque eu construí uma reputação ao longo da minha vida. Como é que se constrói reputação? Mostrando autoridade e mostrando resultado, mostrando competência. Por que a professora Kelly hoje... eu falo assim, quem conheceu a professora Kelly antes dessa saída dela de uma das matrículas e conhece hoje, é outra pessoa. Né, professora? Mais leve. Por que mais leve? Muito mais. Porque faz o que quer agora, né, professora? Satisfeita. Eu estou satisfeita com o trabalho que eu faço. Isso eu mesma estou acreditando muito mais em mim, porque eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Né? Eu não sei, professor, é tantas sensações boas, é tantos sentimentos assim de satisfação que eu não sei nem explicar, sabe? É outra vida, outra vida. Eu ainda estou me adaptando, né? Que hoje eu ainda falei isso para o meu irmão e para a Rafa. Eu ainda estou me adaptando porque eu não sou uma pessoa que... Eu estou feliz, exatamente, Olha, Patrícia, exatamente. a professora Patrícia colocando aí, ó. Isso.
Mas assim, eu estou me adaptando ainda porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de mudanças, né? Eu tenho dificuldade com mudanças. E eu me apego naquilo ali, mesmo que não seja tão legal, mas está me trazendo segurança, sabe? Estou na zona de conforto. E dar aula particular fez com que eu começasse a conhecer pessoas novas, né? Porque eu tenho alunos novos, vira e mexe, aí tem indicação, e aí um vai indicando para o outro, e eu estou conhecendo sempre alunos novos, pais novos, né? E isso para mim é uma coisa que sabe, é meio difícil assim, sabe? Então eu estou me adaptando nisso. E o Sabe por quê, fato. professora? Deixa eu só colocar. Sabe por que isso? Porque você nunca foi, o professor nunca foi acostumado a ter o seu negócio e ter que administrar esse negócio, a ter que se relacionar com pessoas, é, administrar esse negócio para que a carteira de clientes aumente, entender, né, entender que relacionamento é muito bacana, resultado é mais importante, que uma aula super bem dada é uma aula que, com os estímulos certos, vai fazer com que esse aluno conte para todo mundo que gostou da sua aula, dos resultados que ele conseguiu. Aí ele vai, conta para outro amigo, que conta para outro amigo, que conta para a mãe, que conta para o avô, que conta para a tia. Aí vai chegar uma hora, professora, que as pessoas vão vir até você e você não vai mais conseguir descobrir de onde elas se conheceram. Porque é uma rede que vai se E formando. por causa dessas indicações, eu estou dando aula em janeiro. Olha aí. Porque os pais querem que os filhos estejam bem preparados. Inclusive, aí são do Rio de Janeiro. Público Nem são daqui certo, da minha região. é o público certo. Porque. Exatamente, exatamente. E são pais que estão comprometidos, são alunos que estão comprometidos. Porque eu não quero um aluno que não vai que eu não vou poder me exibir depois, como eu digo para eles, né? Eu digo, eu preciso que vocês estudem para eu me exibir depois, que os meus alunos são os melhores. Porque você quer Né? E eu resultado. quero alunos, sim, que eu quero me exibir, sim. Que nem pai se exibe dizendo, ai, meu filho, viu? Eu quero me exibir, sim. Os meus alunos são maravilhosos. Mas, Então, é esse professora, tipo de aluno que eu quero, né? fala para mim sobre o preço que eu te perguntei. Você falou que era 20 pila, Ai, 30 pila, 40 pila, era uma coisa assim, né? E aí, quando você começou a amadurecer, começou a perceber que você tinha valor, né? Gente, assim, se vocês quiserem, conheço o Instagram da professora Kelly, arroba professora Kelly, professora Kelly, assim mesmo, arroba professora Kelly. professora Kelly. Professora Kelly. Como o É meu nome muito deve estar aparecendo bacana. por aí. É muito divertido, assim, ela ensina de uma forma tranquila, ela foca no objetivo maior dela, que é preparar alunos para o Enem, e isso vai fazendo com que a própria professora, em função dos feedbacks que ela tem, perceber que, peraí, eu estou valendo alguma coisa sim, está todo mundo me elogiando, então, peraí, 20 pila não está mais compatível, o Maninho está falando aqui que 20 pila não está compatível, eu tenho que mexer nesse preço, né? E como é que foi essa mudança, professora? Como é que foi? O professor Alexandre está me perturbando lá, dizendo que eu tenho que aumentar a minha aula. Sabe por que eu estou perguntando isso, professora? Sabe por que eu estou levantando esse debate? Porque tem muitos professores que podem estar pensando agora, ou que vão assistir depois, assim, mas peraí, eu também sou feliz. Eu tenho um monte de aluno, mas não é feliz com o que ganha desses alunos particulares, que ainda tem esse também, É, existe isso no mundo das aulas. Tem professores que ministram muitas aulas particulares, mas no final do mês ganham mal. Assim, tem uma hora-aula é, bem baixa, né? Então, conta para é. mim, professora, como é que você conseguiu, o que te gerou um grau de satisfação financeiro também, assim, satisfação financeira, desculpa, com relação às aulas particulares. Você foi levantando e você entendeu que o seu preço justo seria quanto em relação às 20 pila que você antigamente cobrava? Quando eu comecei a dar aula particular, daí, né? Porque daí eu não me apresentava, né, professor? Lembra que o senhor dizia, professora, a senhora tem que dizer que dá aula particular, né? Eu não me apresentava. Era engraçado porque Tinha vergonha? durante eu tinha vergonha de dizer que eu dava aula particular, porque parecia que eu estava querendo que eu era suspeita, entende? Eu era suspeita de dizer que eu era uma boa professora. Eu não sei, era uma coisa meio louca na minha cabeça. E então eu fazia os posts para o Instagram muito bonitinhos, todos fashion, que eu adoro também essa parte de design, de fazer esses posts. Eu gosto, né, de fazer brincadeiras e tudo mais, né?
Mas não tinha uma coisa muito bem orientada, não tinha um objetivo nos meus posts, né? Eram posts bons, com bastante conteúdo, conteúdo de valor, como o senhor dizia pra gente, né? Diz que a gente precisa colocar, né? Mas não tinha um objetivo, assim, era uma coisa meio, sabe, aleatória. Eu não tinha uma organização mental para fazer os meus posts, né? E, e aí, então, eu não me apresentava. Mas quando eu tive coragem, que daí o senhor, né, com toda essa mentoria, né, que o senhor vai nos ajudando, aquela coisa toda, eu me animei e comecei a dizer, né, porque eu dou aula particular, o senhor dá todas as técnicas lá, né, pra gente dizer sem dizer, né, Dizer da como quem não maneira quer nada. certa, dizer da maneira Da maneira certa. certa, exatamente. A estratégia certa, né, para mostrar para as pessoas que tu está à disposição para dar aula particular. Que eu não tinha antes, eu não tinha, e por isso eu tinha tanta vergonha, né? Mas aí o senhor veio com com os seus ensinamentos e tudo mais, e eu comecei a falar. Mas eu ainda tinha medo de botar preço, né? E aí passei com R$ 80 a minha aula, né? Minha Era hora-aula. quanto? Era quanto antes, professora? 40? Quanto que era antes? Antes era 20. Na época, eu acho que devia, sei lá, até 10 pila, não sei, Olha isso, gente. sabe? Olha isso, gente. Mas com certeza, se eu não tivesse conhecido o 4K2 e passasse a dar aula, eu não ia cobrar mais do que 25, R$ 30. Sem conhecer o 4K2. Com certeza, professor. Tenho certeza disso, porque é o que o pessoal cobra aqui e é o que a gente passa a fazer, porque o normal é tu botar o preço conforme a concorrência, É isso aí. né? Conforme a concorrência. Quase que vira cartel, né? Todo mundo cobrando a mesma coisa. Então, professora, cobrando 80 pila, você não conseguiu aluno. Porque se todo mundo cobrava 30 pila e você com 80 pila, você não conseguiu. Conseguiu, professor? Consegui aluno, inclusive do meu bairro. Olha isso, gente. Olha isso. Mas é claro, né, professor, que daí o senhor nos dá essa visão ampla. Por que os meus alunos têm que ser apenas do meu bairro? Por que os meus alunos não podem ser online, né? E por que eu tenho que ir até a casa do meu aluno também? Hoje, os meus alunos que são presenciais, que são pouquíssimos, né? Que são 3 alunos apenas, eles vêm à minha casa, porque aqui eu tenho o meu lugar montado, né? Com quadro, tudo mais, tenho os meus livros, tudo aqui. Então, eles vêm. Mas o aluno que não quer vir, ou o aluno, que já teve isso também, ou o aluno que é de fora, a maioria dos meus alunos é do Rio de Janeiro. Cidade Mas maravilhosa, minha cidade. exatamente, eu tenho mais 2 alunas que são do estado do Rio, né? Que agora também não é mais 80, né, professor? Já é mais. Quanto que esses alunos pagam hoje? 80 pila, 85 pila, professora? Como é que está isso? R$ 100, Olha professor. aí, gente. Olha aí. E, professora, fala um pouquinho sobre a qualidade da sua aula presencial versus online. Tem perda, professora? Tem ganho? Assim, falando da parte, agora da parte didática mesmo, da parte de ensino, de entrega de conteúdo, professora. O presencial é melhor ou ele hoje não perde mais para o online, na sua visão? Na experiência que eu tenho, não perde. Na experiência que eu tenho, né, professor? Eu atendo alguns alunos presenciais porque eles moram aqui mesmo, né? E os pais querem trazer, né? Mas eu tenho alunos que são aqui da cidade, né? Que poderiam vir e não vêm, fazem aula online, porque eu tenho não precisa tudo isso que eu tenho, né? Mas eu, como gosto, né? Adoro uma frescura, né? Eu tenho. Agora, eu não comecei assim, Você está tá? Mas chique, aí eu professora. tenho um microfone, eu tenho 2 monitores, tudo mais, mas não precisa, basta um celular, basta o celular, né? E um papel, que se não tem quadro, papel, né? Pode filmar o seu Eu próprio, comecei assim. tu escrevendo, Eu comecei assim. né? Hoje, né, professor, eu uso o PowerPoint para dar aula, eu uso o PowerPoint como quadro branco, muitas vezes eu Olha aí, monto a minha aula no professora. PowerPoint, Perdão, mas não perdão. é necessário. Deixa eu responder essa pergunta aqui. O professor César fez uma pergunta que muitos professores fazem. Esse valor de 100 pila é por aula ou por mês? Não, é por aula, por aula.
por aula. É muito mais do mês. O mês é um pouquinho mais. Sabe por que ele está perguntando isso, professora? Porque tem muitos professores que cobram por mês, 100 pila, 150 pila Sim, por sim, sim. mês, e dão aulas, Sim. várias aulas por semana durante as Eu 4 semanas conheço do mês. pessoas que fazem isso. É. Eu já conheci colegas que cobravam 100, 150 o mês e às vezes davam 8 aulas por mês para aquela criança, né? Ou mais até. Já vi até dando mais. Uhum. Mas que eu estava Te cortei. Você dizendo. estava falando sobre as aulas que você... Eu até vou aproveitar e vou falar a Ah, mesma tá. coisa, gente. Não tem perda. Não tem perda. Não tem Não perda. tem perda. Não tem perda. Porque assim, ó, a maioria dos meus alunos, como eu disse, faz aula online. Porque a maioria é de fora, né? Então, se a maioria é de fora, como é que eu iria dar aula para eles? Né? Eu tenho alunos de Brasília, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? E são 6, eu acho, 6 ou 7, agora vou perder as contas, 6 ou 7 do Rio de Janeiro, 2 do estado do Rio de Janeiro, uma de Petrópolis, outra de Teresópolis, e o resto da cidade maravilhosa, né? Então, assim, não teria, se fosse, e assim, professor, outra coisa importante, ninguém pode me dizer que tem perda. Todos os meus alunos que são de colégio, que não são para o Enem, porque eu faço a propaganda para o Enem, mas vem alunos com outros objetivos também para mim, né? Eu estou atendendo alunos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, né, que querem passar de ano, que querem aprender para passar de ano, outros que já estão no ensino médio e estão se preparando já para o Enem, né, mas não necessariamente no terceiro ano, mas passaram com notões, sabe? Então, como é que pode ter perdas se os meus alunos aprenderam e aprenderam muito bem aprendido? Professora, Que estão me professora, indicando para outros, né? professora Kelly, quem é o aluno que paga 100 pila por hora, repetindo, por hora, em outro estado? Professora Kelly está no Rio Grande do Sul. Os Com alunos outro dela estão sotaque. com outro sotaque. Eu estou falando essa aqui, a professora está falando bar. Quem é o doido do pai do aluno que paga 100 pila por hora? Tem até uma pergunta, deixa eu encaixar uma pergunta aqui, professora, que fizeram. Quantas horas de aula você dá para esse aluno que paga 100 pila por semana? Quantas horas normalmente você dá para o aluno que cobra Por 100 aula. pila por semana? Por aula, desculpa, por aula. É R$ 100 a hora, né? R$ 100 a hora, e aí depende da necessidade. Às vezes, quando se aproxima, normalmente é uma vez por semana, tá? Mas às vezes, quando se aproxima de alguma prova, e eles às vezes ficam um pouco inseguros, porque tem o lado emocional também, né? E as mães, às vezes, é que ficam inseguras, né? Querendo que Exatamente. eles tirem notões, que isso é uma coisa que até a gente precisa cuidar com os filhos, né? Mas isso é assunto para outra live, para outro tipo de live. Porque às vezes a gente cobra tanto dos filhos, né, professor, que eles ficam muito nervosos, né? E Vou às falar vezes são sobre elas que isso. ficam inseguras. Eu vou falar sobre isso na aula de amanhã, gente. Essa bola que a professora levantou aí, da gente respeitar os limites do aluno também, não só limites intelectuais, não, às vezes limites mesmo de vontade, não querer tirar a nota tão alta. Eu vou falar sobre isso na aula de amanhã. Né? Eu já tive alguns assim que a mãe queria muito e o aluno dizia, mas para quê? Exato. E ele tinha capacidade e tudo, né? Mas às vezes acontece de eu dar um intensivo, assim, eu quero uma aula extra por semana, quando chega no mês da prova. Às vezes acontece, eu já dei, às vezes, 3 aulas na mesma semana para o mesmo aluno, tudo a R$ 100. Porque a Professora, mãe queria que ele. eu tenho alunos que eu ministro 3 horas por semana, e a minha aula é muito mais alta. Eu falei na aula passada, Sim, na primeira aula, né? A minha aula é muito mais alta. Então, não sim, é sim. preço, gente. É isso que a gente tem que entender. A gente sabe qual é o grande problema da gente? Eu vou até continuar, eu estava numa linha de raciocínio, eu vou voltar lá atrás, mas a gente não. Uma dica muito interessante, assim, a gente não pode achar que o que a gente acha é o que o pai está pensando. O que eu quero dizer? Meu Deus, esse pai está pagando 400 pilas por mês para 4 horinhas. Meu Deus, esse pai está pagando 4 vezes 2, 400, 200 vezes 800 reais, 2 horas por semana. Gente, a percepção de valor, que eu vou falar na aula que vem, na aula de amanhã, da semana, ela
é da pessoa. Então, tem pessoas que pagam tranquilamente e pedem mais aulas, pedem o intensivão. Pedem mais aulas. Porque elas sabem, porque eles pessoal, querem qualidade. eles querem qualidade. E eles sabem que um ano de reprovação para o filho vai ficar muito mais caro. E um ano de falta de aprendizado direito, o pai que tem essa noção, ele sabe que vai impactar no ano mais seguinte. adiante vai dar problema. Vai dar problema, vai dar ruim, como o Carioca fala, né? Então, a gente tem que entender que é com a cabeça do nosso cliente, não com as nossas crenças, né? Eu canso de ouvir professores falando assim, mas professor Alexandre, isso é muito caro. É caro para quem, gente? Pode ser caro para você, professora Kelly, para mim, mas para o outro não é. Então, é percepção de valor. O que eu acho caro, o outro pode achar barato e vice-versa, pessoal. Tudo vale a percepção que a gente tem daquilo que a gente deseja. Né? Deixa eu só fechar a minha linha. É o público, né, professor? Eu não vou oferecer uma aula de R$100 para pessoas de um bairro carente. É óbvio. Se eu quiser trabalhar com essas pessoas, eu posso trabalhar. Me dá essa liberdade. O trabalhar com o preço justo com quem pode pagar me dá a liberdade de eu tirar alguns momentos da minha vida para dizer, não, olha, todas as segundas-feiras eu vou dar aula de graça. para quem não pode pagar. De graça. De graça. Exatamente. Uma coisa eu vou gravar outra. vídeos para o YouTube para as pessoas que não podem pagar poderem assistir as minhas aulas gratuitamente. Eu fiz isso. Né? E isso assim. Não vai diminuir o número de alunos particular meu. Não, porque o aluno particular, ele quer aula particular. Não tem jeito. Mas só porque ele quer aula particular, exatamente. Fechando a minha linha de raciocínio, gente, então por que um aluno de outro estado vai pagar 100 pilas por hora para a professora Kelly, que está lá no Rio Grande do Sul, ministrar aula para ele? Porque a aula deve ser boa pra caramba. Porque senão ele vai ter uma aula presencial na cidade dele, no bairro dele, na rua dele. O que ele vai fazer pela internet para pegar uma professora, para dar aula, para pedir aula para uma professora lá no Rio Grande do Sul? É porque a aula é muito boa e ela gerou nele confiança. Depois que a gente gera confiança no nosso cliente, ele não larga a gente. Ele não larga. Porque ele não vai querer experimentar. Também. Ele não quer experimentar o novo. Né? Ele quer viver, ele quer, como todos nós, né? Quando a gente tem um prestador de serviço bom, ele vai ser para a nossa vida inteira. Por quê? Porque a gente não quer ficar toda hora batendo, dando murro em pontas de faca. Imagina esse pai. Poxa, ele encontrou uma professora que está fazendo o filho dele aprender. Aí ele vai falar, não, ela está no Rio Grande do Sul ministrando aulas online, eu prefiro presencial. Aí não encontra alguém presencial no bairro dele. Está cobrando até mais barato, né? Então, é uma crença, tá, gente? Quando você... até um questionamento que eu fiz para a professora Kelly na época, e ela já colocou aqui, né? Ela falava assim, professor, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, ninguém paga mais do que 40 pila. Eu falava assim, professora Kelly, ninguém? Você tem certeza que é ninguém? E ela falava assim, professor, sim, porque as pessoas, os outros professores cobram isso. Aí eu falei para ela na época, experimenta, professora. Com o trabalho que você está fazendo nas redes sociais, experimenta. Cobra lá só para ver o que vai acontecer. E aconteceu dela cobrar e as pessoas pagarem. Reclamavam pra caramba no início, né, professora? Por quê? Era cultura. Não, o engraçado, professora, é que quando eu mandava o preço, né, fazia toda a como é que eu trabalhava, bababá, né? Mas quando eu mandava o preço, eu chegava a fechar o olho. E aí depois eu olhava e dizia, quero. Tinha gente que, depois de eu falar como é que trabalhava, tudo mais, nem perguntava o preço, simplesmente marcava a aula. Não pergunta. Sabe? Aí por depois, como é que é mesmo? E quanto é que é? Aí eu dizia, tá, e como é que eu faço para te pagar? Aí eu dizia, pode ser por Pix, pode ser isso e aquilo. E até teve uma moça que perguntou aqui, vocês não têm medo que pessoas de outro estado deem calote? Mas e a gente tem garantia que o vizinho do lado vai nos pagar? Qual a diferença? Qual a diferença? Não vamos colocar uma arma na cabeça dele? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Vai ter perigo tanto com o vizinho do lado, porque quem dá calote, dá calote. Dá calote. Para mim, para pessoas que moram fora do Brasil, ele dá calote. O procedimento correto, na dúvida do calote, é cobrar antecipado para o seu vizinho ou para uma pessoa que está em outro estado ou outro país. Exatamente, exatamente. Se você quer garantia 100%
de receber, cobra antecipado. Só que a professora Kelly já entendeu o que eu vivo, né? Ela está vivendo esse mundo agora também. Eles pagam, gente. Cliente certo paga. Cliente certo paga. Não tem história, assim, não tem dúvida. É muito difícil acontecer de se tu procurar o teu cliente certo, o teu aluno certo, a família certa. É claro que se tu pegar qualquer pessoa que se apresente, e a gente pode escolher, o professor dizia isso, e eu, tá bom que eu vou escolher o aluno. Não, a gente escolhe. A gente escolhe o aluno. Tu pode selecionar o tipo de aluno que tu quer para ti. Né? Tem gente aqui, tem outros colegas aí que são da família 4K2 que podem confirmar o que eu estou falando. Professor Lucas Grion, que o professor Lucas Grion, quando se acha o aluno certo, ele valoriza a nossa aula e paga sem titubear. Sem titubear. É esse conceito que a gente tem que colocar na cabeça do professor. Quando a gente é uma via de mão dupla. Eu brinco assim, é um jogo de ping-pong. Você joga a bolinha para o outro lado. E o aluno responsável vai jogar a bolinha para o teu lado. Você vai jogar a bolinha para o outro lado. O que é essa bolinha para um lado e para o outro? É você mostrar que você vale. E depois, gente, que a sua reputação acontece, o preço já vai junto com você, tá? Então, esse aluno, professora Kelly, que não perguntou o seu preço, ele não perguntou porque ele já sabia. Eles já sabem quanto vale. Eles já sabem, exatamente. Eles já sabem. Professora Kelly, 100 pila. Professor fulano, 50 pila. Professor ciclano, 200 pila. E aí ele vai e escolhe quem ele quer. Então, o mais exigente, aquele que entende que vai pagar mais barato por um professor que tem a hora mais cara, ele paga mais barato por um professor que tem a hora mais cara. Sabe por quê, professora Kelly? Porque o que a professora Kelly faz em 2 aulas, o concorrente que cobra baratinho vai fazer em 8. E às vezes nem consegue. Então... E sem se comprometer, professor, porque eu vejo isso. E às vezes eu até falo para as pessoas, olha, eu não sei se é esse serviço que tu quer, mas eu trabalho assim. E aí eles me dizem, não, se eu quisesse serviço meia boca, eu ia para outro lugar. Ia pagar barato. Ia pagar barato. Ia pagar barato, exatamente. Barato. Assim... Sem falar em preço, entende, professor? É claro. Sem falar em preço. É claro. Porque simplesmente eles querem qualidade. E tu acha para pessoas que não vão procurar professor particular por preço? Porque, professor de matemática é tudo igual. Não é. Não professor é igual. de educação artística é tudo igual. Não é. Não é. Não é. E não é que o outro não tenha qualidade e eu tenho. Ele trabalha de uma forma diferente, que pode se encaixar com o que tu prefere. Né? Mas eu trabalho desse jeito, e é por isso que eu digo. Né? E aí, como eu converso, né, mostro como é que é feito o meu trabalho, eles gostam, né, e dizem não. Aí eles dizem que, então, do outro jeito é meia boca. Aí brinco e diz, não, mas se eu quisesse meia boca. O senhor está lendo alguma coisa aí? Eu estava lendo aqui, a professora, desculpa, aqui são os comentários interessantes aqui. A professora... Aí tem muita coisa passando que eu não... Eu tento acompanhar muito comentário bom, mas a gente está falando... Algo que eu já percebi aqui nos comentários, né, que é uma pergunta muito frequente, eu queria também a sua opinião. Muitos professores de alfabetização dizem assim, a alfabetização, a aula particular não funciona para alfabetização. Eu canso de ler isso, de ouvir isso. Alguns professores já colocaram isso, né? A aula particular funciona para matemática, para física, mas não funciona para alfabetização. O que você acha sobre isso, professora? Olha, professora, eu não sou professora de alfabetização, mas eu já tive muitas mães dos meus alunos querendo, que têm filhos mais novos, querendo e procurando, me perguntam. Tu tem uma indicação de professora particular para alfabetização? E aí, claro, eu não posso atender, porque eu não tenho habilidades para isso, né? Não é a minha formação, não é a minha área. E aí eu indico pessoas que eu conheço, né? Pessoas que eu confio, e tem muita procura para alfabetização, muita procura, ainda mais agora. Exatamente. Teve uma defasagem horrorosa. Ainda mais nesse ano. Esse ano é o ano das aulas particulares, gente. E dá para trabalhar até online, professor. Porque às vezes as pessoas pensam, a criança não para na frente do computador. Só um pouquinho. Tu não ia fazer 1001 brincadeirinhas com coisas mais concretas? Tem como, é engraçado, é muito estranho, tá? Eu não entendo muito disso. Mas eu sei que tem como tu imitar o concreto no online.
Tem Não é o tudo, concreto, eu sei que não é o professora. concreto. Tem tudo. Mas a gente faz maravilhas em desenho, em animação. Claro, a gente precisa correr atrás, mas, pô, a gente é professor, a gente adora estudar, né? Vamos se ultrapassar, se superar, para a gente atender os nossos alunos. Online Coisa e bem boa, eu presenciais adoro, né? também. E presenciais, por que não? E presencial principalmente, mas até online dá para dar aula Dá, de dá. alfabetização. Eu entrevistei a professora Cássia na semana passada e ela estava contando que ela começou, hoje ela ministra mais aulas de redação e de gramática, mas ela deu algumas aulas de inglês para crianças e ela falou que ela pulava, ela brincava, ela fazia gestos e a criança brincava junto com ela e aprendia. Eles Né? amam. A gente mesmo, professora. Professora Kelly, professor Vanilson, professor Lucas, todas as professoras que estão aqui, Patrícia, eu nunca vi pessoalmente. A gente não se conhece pessoalmente, E a gente não nunca se viu. né, professor? Parece, professora. Parece que a gente está se vendo tá no mesmo ambiente. O online proporciona isso. Né? Eu tenho alunos, hoje a minha carteira está 50-50, 50% online, 50% que era presencial e veio para online, e 50% que começou no online. E foi sempre online. Eu tenho uma amizade por esses meninos, para esses jovens que eu ministro aulas online, eu nunca vi na vida, gente. Eu nunca vi pessoalmente. Dá no mesmo. A minha aula online está muito melhor do que a presencial. A minha aula online está muito melhor. Por quê? Porque a presencial, eu tinha que sentar do lado do aluno, tinha que aguentar, esperar o aluno se movimentar dentro da casa que era dele, né? Eu não podia, eu tinha que esperar, sentava, aí voltava para pegar o caderno, aí o pai e a mãe entravam, conversavam com ele. Não tinha uma concentração que o online hoje permite. O online, quando o aluno entra na aula, eu dou aula pelo Zoom, né? Eu ministro aulas pelo Zoom. Eu estou vendo o rosto dele com toda a nitidez do mundo. Assim, se ele pisca, eu estou vendo ele piscar. Né? E não tem essa história de vou ali e já volto. Não pode ali e já volta, porque eu preciso que você esteja comigo aqui. A gente sente no olhar que ele distraiu, né? Que ele distraiu. A gente sente no olhar que o aluno distraiu. Acorda, olha aqui, ó, presta atenção. É muito engraçado. Eu tenho a mania de... Se ele está vendo o celular, a gente sabe. Aí eu começo a falar... Porque tu acaba conhecendo o aluno. É muito incrível. Você conhece o aluno. Um aluno que você nunca viu pessoalmente. Hoje, e a gente nunca viu pessoalmente. O online está tão bom, a maioria dos meus alunos eu nunca vi pessoalmente. Eu acho que a única coisa que a gente não consegue... Eu queria até... Só deixa eu dar um beijo especial. O Gabriel está aqui até agora, o meu aluno, professor. Mandar um abraço para ele. Mais querido, o que faz aqui, meu filho, nessa conversa de velho? Muito bom, muito bom. Gente, querido. Assim, o que a gente está tentando mostrar aqui é que a gente tem que quebrar as nossas crenças. Professor de alfabetização não pode dar aula, paradigma. Professor de alfabetização não pode dar aula. Professor disso não pode dar aula. Professor daquilo não pode dar aula. No meu bairro não consigo cobrar mais do que R$20. Ah, professor, tem assim também. Professor, a gente também tem que ter dó dos nossos alunos que não conseguem pagar, porque eles estão precisando da gente, eles pagam pouco. A professora Kelly já falou, não tem problema, mas encontre um público. Podemos dar atendimento? Os dois. Reserva um horário para você, professor e professora. Né? Pense um pouco em você, porque senão ninguém vai pensar. Ninguém vai pensar. Né? A gente precisa sobreviver. E com qualidade de vida. Por que a gente não pode ter qualidade de vida, né, professor? Viajar com tranquilidade financeira. Por que não? Né? Por que eu tenho que viajar, por exemplo, e não poder trazer lembrança para ninguém? Ah, mas é que eu sou professora. E daí? Né? Por que as outras profissões podem e a gente não pode? Que diferença tem? É muito peso nas costas, né? É um peso enorme. Tem que parar com isso. Exatamente. Professora Kelly, o que falar para os professores brasileiros que nos ouvem e nos ouvirão sobre isso agora? Um conselho que a professora Kelly daria para os professores que ou ministram aulas particulares de uma forma equivocada, cobram barato, ou nunca começaram porque acham que não vai dar certo. Fala um pouquinho, professora. Eu queria te fazer uma pergunta antes também, que eu sempre gosto para fazer só uma comparação rápida, né? Falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho da sua exoneração. E como é que é a relação de salário que você tinha na escola
por hora, quanto você ganhava por hora e hoje quanto você ganha. Se você não quiser dizer preço, etc., você pode falar, professor, uma relação de 3 vezes, 4 vezes. E isso que você ganha hoje com aulas particulares, dá uma ideia de quantas horas você está trabalhando por mês, quanto você está ganhando em relação à escola e quanto você está trabalhando menos, professora. Aí depois você pode também deixar o seu conselho aí para os professores brasileiros com relação às aulas particulares, se vale a pena ou não vale a pena eles investirem mais energia e um pouquinho do seu tempo para que eles tenham esse negócio poderoso nas mãos deles, professora. Eu pedi exoneração porque eu, Kellen, sou fresca, como diz, né? Eu sou muito eu gosto, sim, eu gosto de qualidade de vida, sabe? Eu não gosto de ficar me estressando. Então, o que eu vi? Eu vi que eu tinha condições de ganhar dinheiro suficiente, né? Me garantir financeiramente com as aulas particulares, só que eu não tinha condições emocionais e físicas de dar 40 horas semanais e ainda dar aula particular. Então, eu conversei com o meu esposo e tudo mais, e eu optei por me exonerar de 20 horas. Né? E eu estou com 20 horas só no estado, né? Porque eu tinha 40, agora estou com 20 horas só no estado, trabalho só com ensino médio. E as outras 20 horas que eu tinha com ensino fundamental, eu me exonerei para que eu pudesse me dedicar com qualidade, para que eu pudesse entregar a melhor aula possível para os meus alunos, tanto os alunos da escola, né, da escola que eu dou aula, que é o Silva Gama, onde o Gabriel estudou, e para os meus alunos particulares. Eu queria estar presente inteira para eles, né? E aí, professor, foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu continuo com aquele contato, né, que eu gosto, ali de sala de aula e tudo mais, que é interessante, né, me divirto muito, mas passei a, então, poder me dedicar às aulas particulares com qualidade, fazer uma preparação, montar, sabe, animações, se tiver que montar para os alunos, porque eu gosto dessas frescuras. Eu gosto, né, desses frufruzinhos. Eu gosto, né? Então, se é assim que eu gosto, eu quero ter tempo para fazer. É qualidade. Você preza a qualidade. Preza a qualidade. Exatamente. Então, eu precisei fazer isso, né? E foi para mim uma escolha excelente, porque eu trabalhava 20 horas, né, nessa que eu me exonerei, e hoje eu trabalho metade, né, do que eu trabalhava, certo? Vamos fazer uma conta. Né? Então você trabalhava 80 horas por mês oficiais, porque tinha as oficiosas que você não era remunerada, a gente sabe disso. Então vamos colocar os oficiais. Eram 20 horas por semana, vamos fazer 4 semanas. 20 vezes 4, 80. 80 horas. Hoje você trabalha 40 horas com aulas particulares, né? Mais ou menos. Isso, num mês inteiro, né? No mês inteiro. 40 horas e eu ganho mais que o triplo. Olha aí, gente. Né? Então, vale a pena? Com certeza vale a pena. Até se eu pudesse, né? Se eu tivesse físico e mental suficiente, eu ia continuar com as 40 horas e em seguida dando aula particular de noite, né? Mas eu não acho que isso seja qualidade, né, professor? Isso para mim. Não quer dizer que o professor tenha que sair da sala de aula. Não. Isso foi uma escolha minha. Mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Financeiramente, na parte emocional, para mim foi muito bom. Então, se alguém tem dúvida aí e quiser conversar comigo, pode conversar, eu estou aí para ajudar. E claro, eu tive toda uma mentoria, né, professor? Porque as pessoas, o senhor foi no teste, né? E o ideal é fazer. Eu não tenho essa segurança de sair me aventurando. Eu não me aventurei. Eu fui com consciência, porque eu tive o senhor como mentor, né? Me orientando como fazer das aulas particulares um negócio. Né? Então, eu utilizei as técnicas, as estratégias todas que o senhor passa para a gente, né? Através do 4K2. E por isso eu tive a segurança de saber, não, é possível, né? Eu já enxerguei o caminho, vou fazer. Eu demorei 30 anos para tomar essa coragem que a professora Kelly demorou 1 ano.
né? E que bom que o senhor fez tudo isso, passou por todos esses perrengues, porque eu não precisei passar. O senhor me Professora, ensinou foi tudo. muito bom, né? Muito bom. E é muito bacana, você consegue ver o crescimento da sua filha aí, você consegue acompanhar a rotina da sua casa. Sim, eu estou em casa. É uma sensação. Eu falo muito isso também, né? Às vezes professores perguntam assim: professor Alexandre, você dá aula final de semana? Às vezes sim. Por quê? Porque meu final de semana é muito parecido com a minha semana. A rotina é muito parecida, né, professora? Parte da manhã Exatamente. eu fico aqui em casa, fico com o Guilherme. Parte da tarde eu dou minhas aulas particulares. À noite, quando eu estou com turma, a gente vai dando aula para turma. Quando eu estou fazendo live, eu estou fazendo live, mas eu posso parar a qualquer momento também. No final de semana não é diferente. No final de semana eu tenho os horários que eu quero na minha agenda liberados e os que eu acho que vale a pena também tenho contato com os alunos, né? É engraçado porque o prazer das aulas particulares, o professor Aquiles tem a mesma sensação. Não dá a sensação de que a gente está trabalhando. Eu não É tenho essa tranquilo. sensação. Eu não Porque às vezes eu tenho. estou dando aula aqui, o Alexandre está me servindo chimarrão, Isso aí. sabe? Então, já teve ocasião, professor, de eu estar trabalhando com a Lohane, até foi, e que se está querendo. Agora vamos ver o resultado dia 11 de fevereiro. Ela está querendo entrar para medicina, né? Fez o Enem e eu preparei ela. E às vezes a gente se encontrava assim, numas questões que a gente pegava do nada, assim, né? E eu ainda perguntava ao meu marido, eu digo, amor, tem alguma coisa que ainda, sabe? Ele dava palpite ainda, Muito sabe? bom. Era uma coisa muito tranquila, sabe? E a minha aluna ali, conversando, às vezes passava sobrinho, tudo mais. Era uma coisa muito tranquila. Eu tô conversando com os meus amigos, porque a gente faz amizade, como o senhor disse, Amizade, é. né? E é uma conversa com o mesmo interesse. As duas estão querendo que aprovar, né? Eu quero aprovar minha aluna, ela quer ser aprovada, as duas no mesmo caminho. Então é um negócio muito tranquilo. Por isso que quando a gente se tiver que dar aula final de semana, eu já dei também, Eu tenho uma né? aluna que eu já entrevistei, que é a Vicky, a Vitória. Acho que em setembro, alguma coisa assim, eu entrevistei ela na semana que eu promovi. A Vicky, ela só podia ter aula no final de semana, era mais tranquila para ela, um amor de menina. E assim, a gente conversava muito, né? Porque eu tenho essa dinâmica com os meus alunos, eu converso com eles, né? Porque quanto mais a gente entende a cabeça do nosso aluno, do nosso, Exatamente. Eu converso muito também. melhores são os resultados. Aí numa aula ela falou Exatamente. assim, ela me chama de Alexandre. Alexandre, deixa eu te pedir um favor. Eu falei, posso, pode falar. Eu posso conhecer a sua esposa? Ela queria conhecer a Renata. Que amor. Aí eu falei, pode, Vicky, mas por quê? Ah, porque a amiga dela, né, a Júlia, conheceu a Renata, eu tô com ciúme, eu também quero conhecer. Aí a Renata ficou conversando com ela, eu fiquei parado, escutando, vendo as duas conversando lá. E Até que aí, hein? aí eu falei, gente, vai ter aula ou não vai ter aula hoje? Porque ela queria conhecer, né? É muito legal isso, ela queria conhecer também um pouco da minha rotina, né? Como Claro. eu conheço a rotina dela, então existe uma integração muito bacana. De novo, gente, onde o foco é nos resultados que a gente prometeu. Mas Mas isso é importante também para os resultados, professor. quanto mais Que o aluno relacionamento saiba, você conheça a tem, gente, que a gente conheça ele, os medos do aluno, né? Ou se tem briga, se não tem briga em casa. Isso faz toda a diferença no resultado final. total, total. Relacionamento é muito importante. E a aula particular, ela permite isso muito mais do que, por exemplo, o relacionamento dentro de sala de aula. Você tem 30 alunos, Exato. aí tem um coordenador, aí tem 100, não sei quem, não dá para você não consegue dar tanta atenção, né? A gente não consegue, os mais quietinhos, tu não. Porque os salientes sempre tiram a atenção da gente, né? Aqueles que são mais Exato. salientes, mais assanhados, tiram a atenção. E aqueles que são mais reservados, tu acaba não conseguindo. Quando vê, bateu, dá o sinal, né? Que a gente chama de bater aqui, não sei como é que chamam aí. Dá o sinal e Tocar o acabou a aula e sinal, tu não atendeu aquele aluno mais quietinho, né? Enquanto que no particular, aquele aluno quietinho, ele vai falar contigo, exatamente. né? E às vezes eu falo por trás com as mães, né? Às vezes até sem eles saberem. Eu Aquele converso com as aluno mães. quietinho, ele precisa do professor particular porque ele tem dificuldade dentro de sala de aula. Deu uma travada aqui, não sei se foi Exatamente. eu. Não, É, eu não, para mim não travou. aqui Não deu uma sei. travada, não sei se fui eu, foi você. Eu não É, sei também. então, essa grande vantagem você tem, é que nem o médico.
no consultório particular, você tem a oportunidade de falar de você. Doutor, eu estou com uma dor estranha aqui no meu estômago, essa dor se repete há um tempo. Ele vai pensar E na ele pode sua te dor. acompanhar. Acompanhar, ele escreve, na consulta seguinte ele pergunta se aquela dor passou. É isso, né? Essa vantagem, essa grande vantagem das aulas, né? Professora Keren, para a gente encerrar aqui, a gente já estourou Ah, o tá. tempo. Perdão. Nada. Conselho para os professores brasileiros que estão acompanhando a semana de valorização do professor, 4K2. Vale a pena seguir com esse pensamento de que as aulas particulares podem ser tratadas como negócio. O que dizer para eles, professora? Principalmente os professores que estão satisfeitos e que não se sentem atraídos pelas aulas particulares. Ok, zero problema. Eles devem seguir até um outro caminho se a sala de aula só uma outra atividade, alguma coisa assim. Mas os professores que realmente querem, professora Kelly, você que passou por esse processo, está super feliz hoje, apaixonada pelas aulas particulares como eu sou apaixonado, o que dizer para eles, professora? Assim, ó, primeiro, né, a primeira coisa que eu digo é suguem o máximo possível dessa semana, suguem as energias do professor Alexandre. Ele gosta de ser sugado, para começar, ele gosta de ser útil, ele gosta de ajudar no crescimento dos professores, né? Eu senti isso, né, no meu crescimento, ele continua até hoje, né, me ajudando sempre que eu sinto alguma coisa, professor, mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui, ele manda áudios quilométricos, pensando, eu digo, eu vou incomodar o professor. Não, o melhor sinal é que ele manda um áudio quilométrico, né? Não, ele está se dedicando para me ajudar, né? Isso é demonstração de que ele não está nem aí, ele quer me ajudar, né? Então, suguem o máximo possível dessa semana, vocês vão aprender muito, já aprenderam muito na primeira aula, né? Eu até reaprendi, porque é sempre bom a gente escutar de novo, né? E aprendam muito, façam muitas perguntas. Aqui passaram muitas perguntas, a gente não consegue responder todo mundo, porque dá uma ansiedade de querer falar sobre muita coisa, né, professor? Porque aquilo que é bom pra gente, a gente quer mostrar para os outros. Vem comigo, que eu tô tão feliz, né? Mas assim, ó, corre atrás, suga o máximo dele e corre atrás dos teus sonhos. Não te desvaloriza. Vai no que te faz feliz. Se não for com as estratégias e as técnicas do professor Alexandre, procura a tua felicidade profissional. Não existe essa é trabalho, é desagradável, trabalho tem que ser cansativo. Não, não tem que ser. Eu estou experimentando isso. Não tem que ser cansativo. Trabalho tem que ser como o lazer, como um momento de lazer. Tem que ser legal, tem que ser divertido, e é possível. Valorizem-se. Como profissionais que nós somos, nós merecemos ser valorizados de forma emocional pelo nosso trabalho e também financeiramente. Nós merecemos, porque nós somos bons. Não é à toa que todo mundo passa pela nossa profissão. Nós é que fazemos o crescimento do mundo. Então, sim, nós merecemos ser valorizados. Valorizem-se e corram atrás dos sonhos de vocês. E contem com a ajuda do professor. Mas não gostei da cara desse careca de óculos aí. Então vai atrás de outro. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Quem me ajudou a estar com essa alegria, essa felicidade, foi esse senhor aí, o professor Alexandre Moraes. Então é óbvio que se me perguntarem quem é que eu vou indicar, professor Alexandre Moraes. Para todos os professores que chegam para mim querendo, como é que tu faz isso no Instagram? Como é que tu chegou? Quem me ensinou foi o 4K2, professor Alexandre Moraes. Suguem bastante esse homem que ele gosta. Na minha missão, professora, assim, eu não precisaria estar aqui, né? Só as minhas aulas já me sustentam, já me satisfazem. Eu não quis guardar isso só para mim. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu sou apaixonado por aulas particulares. Eu quero que os professores mudem.
né? Eu quero dar a minha contribuição, né, professora? Assim, cada um dando a sua pequena contribuição. A professora Kelly está dando a contribuição dela, os professores que passaram na semana passada pelas lives, professor Ricardo, professora Cássia, professora Patrícia, que está aqui conosco, professora Esther, agora a professora Kelly, quinta-feira, o professor Lucas Grion, os professores que deram depoimentos que vocês estão acompanhando nas aulas, assim, é uma legião de professores que já se transformaram e querem também a transformação de colegas, de professores que estão insatisfeitos dentro de sala de aula. Fez bem para a gente, é o que o senhor faz bem para o senhor quer dividir. Faço, e é por isso essa ansiedade. Eu, às vezes, corto o senhor tudo mais, porque é uma ansiedade em querer dizer para as pessoas, acordem, eu dormi tanto tempo, e eu me acordei com 42 anos, né? Mas acordem o quanto antes, não interessa a idade, acordem o quanto antes, mas acordem. E sejam felizes no que vocês querem ser. Então essa ansiedade faz com que eu vá cortando o senhor, aquela coisa, porque eu quero falar tudo, mas não dá tempo. E não vai dar tempo de passar todas as belezuras com todas essas lives que o senhor está fazendo. Mas assim, suguem o máximo possível e não deixem para depois. Isso. Façam agora. Sem zona de conforto, né? Sem procrastinação. Essa zona de conforto é desconforto, né, professor? Desconforto. Aí estamos em janeiro, estamos em janeiro, os professores empolgados, aí daqui a pouco começam as aulas, né, professora? Aí as escolas sugam os professores, aí de novo é reclamação, frustração, e só bateção de boca, para o governo. Porque o meu colégio. É o momento, gente, é o momento de... começou o ano, é o momento de pensar em transformações, senão o ano vai começar... o sistema, né? A rotina toma conta da gente, a gente vai pensar nisso só no ano que vem de novo, né? Suga a gente. Não suga. Né? E quando tu vê, passou mais um ano e tu ficou na mesma. Na mesma. Eu passei por isso alguns anos também na minha vida profissional, não quero isso para ninguém. Quando a gente encontra a nossa satisfação, né? O nosso prazer. Eu acho assim, a professora Kelly falou isso, eu concordo plenamente. Quando a gente consegue conciliar a nossa rotina de vida com a nossa profissão, em que elas se encaixam e a gente tem prazer de fazer as duas, né? Você acorda feliz, né? Eu acordo feliz, assim. Cara, eu tenho como contribuir, eu tenho como ajudar pessoas, eu tenho como dar um sacode, né, nos meus alunos particulares e nos professores para que eles busquem também o que eu encontrei. Isso é inenarrável, gente. Assim, é uma sensação maravilhosa. Eu gostaria que vocês, professores, também parassem para pensar um pouquinho nisso, sabe? Tem caminho, você tem uma vida fora da sala de aula, uma vida profissional fora da sala de aula. Você não precisa viver dentro da sala de aula. Não está escrito em lugar nenhum isso. Então, não está satisfeito? Busca alternativas fora, né, professora? Sim, exatamente. Mesmo que não seja com o 4K2, que não seja com o professor, mas procura, faz alguma coisa. Né? Olha o Rafael aí, ó. E sempre tem, né? E sempre que procurar, pessoal, tentem, façam com alguma mentoria, façam com alguém guiando, né? Alguém que já tenha passado. Eu quero fazer eu quero abrir uma lojinha de bolo. Abra sua lojinha de bolo, mas não vai abrir achando que você vai conseguir fazer. Não vai. Tem que ter uma Tem que ter alguém para te direcionar, porque o caminho é muito mais curto e você tem uma receita, você tem uma forma, você sabe por onde caminhar. E quando você não conseguir, você pergunta, como é que eu caminho por aqui? É o GPS, né, exatamente, professora? Exatamente. E tu pode aperfeiçoar até, porque é o que a gente gosta, né? Que os alunos superem a gente. Exatamente. Né? E a gente pode até aperfeiçoar, trabalhar juntos, aquela coisa toda, né? Crescimento. Exatamente. Professora Kelly, muito obrigado, muito obrigado pela contribuição aí. Adorei. Professora Kelly, sempre à disposição. Sem palavras, eu já lhe falei isso várias vezes, né? O senhor e o Rafael moram no meu coração, eu quero muito bem vocês, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Temos que nos conhecer, conhecer meu xará aí, o meu xará, conhecer teu marido, meu xará. Está escutando tudo aqui. Manda um abraço para ele aí. Manda um abraço para ele. O professor está mandando um abraço, amor.
Mas é isso, Olha, tá mandando professora. outra aqui. Gente, de valorização do professor valorizado, até confundi aqui, ó. Semana do professor valorizado 4K2 continua amanhã, 8 horas da manhã. A segunda aula vai ser liberada para quem está inscrito nos grupos do WhatsApp, no canal do Telegram e por e-mail. Se você não se inscreveu e quiser assistir essa aula, é da professora Kelly aí, ó. É só tocar no link da bio aqui do meu Instagram, primeira opção, inscreva-se na semana do professor valorizado 4K2. Professora Kelly, Eu nunca muito tinha tocado nessas obrigado. frescurinhas. Muito bom, muito bom. É uma figuraça, Adoro. gente. É uma figuraça. Gente, boa Aí eu noite. me divirto, professor. Quinta-feira que vem, professor Lucas Grion, no mesmo horário, Instagram, às 8 da noite. Amanhã, link da segunda aula, às 8 da manhã. Sexta-feira, link da aula 3, às 8 da manhã, para quem está inscrito na semana. Boa noite, gente. Professora Kelly, muito obrigado. Eu e professora Kelly Boa noite. fomos. Boa noite, beijo para todo mundo. Obrigado, professora. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau.